Eu gostava de começar com uma questão, e a questão é muito simples. Quem é que daqui se considera abençoado? Amém. Ok? Guardem essa questão, porque essa questão vai ser colocada mais à frente. Eu tenho que reconhecer que eu e a minha família temos sido muito abençoados por este tempo, ao domingo, pela pregação da palavra, pelo louvor, que infelizmente não conseguimos apanhar desde o início, e que acaba por ser um prelúdio daquilo que nós vamos ter um dia no céu. Um dia no céu vocês podem estar tranquilos, não vão ter que ser sempre vocês a segurar o louvor, não vai ter que ser sempre o grupo da manhã com o Joel e companhia, vai haver certamente muito mais rotatividade, mas é uma bênção. É uma bênção também um pequeno grupo. Eu não sei daqui quem é que tem pequenos grupos, ok? Mas quem não tem, aproveite, porque é dos locais onde nós podemos crescer mais e sentir aquilo que é sermos igreja. Também nós temos sido muito abençoados pelos cursos que a igreja vai oferecendo, cursos de liderança, finanças, curso de liberdade em Cristo. Quem é que já fez a liberdade em Cristo? Okay, curso de graça, curso de parentalidade, para aprendermos a ser um bocadinho melhores pais para os nossos filhos. Ou curso de casais também, que se Deus permitir vamos iniciar em outubro, uma nova edição. E muito mais. E também temos sido muito abençoados, e aqueles que já estão aqui há alguns anos poderão concordar comigo, com os retiros da igreja. Nós vamos ter aí um próximo para breve, e se Deus permitir, a partir do Covid já não nos vai impedir de termos esse retiro, e vamos tê-lo, e é um tempo de grande bênção. E também, isto é pela fé, nós estamos a planear ser abençoados com um jogo de futebol entre homens e mulheres que queiram também participar. Por isso, se tu gostas de jogar futebol e de ser abençoado com caneladas, junta-te. Se repararem bem, eu optei propositadamente por iniciar este tempo falando de que palavra? Do abençoado, de bênção. E vai ser sobre isso que nós vamos refletir nos próximos minutos juntos. E esta expressão, que bênção, ou fui abençoado, já começa a tornar-se tendência, ao ponto de nós as começarmos a ouvir com muita frequência. E para validar o que estou a dizer, basta nós olharmos para locais que acabam por ser a representação das tendências da sociedade. Sabem quais são esses locais? Facebook e Instagram. Quem é que usa Facebook e Instagram? Okay? Tem coisas boas, não é? Não é do diabo, ok? Fazer esta pergunta na igreja as pessoas ficam assim algo assustadas, mas tem coisas boas e de facto são canais que acabam por refletir aquilo que acontece na sociedade. E o que é que nós vemos muitas vezes no Facebook e Instagram? Família abençoada, novo emprego abençoado, aumento salarial abençoado, família feliz abençoado e por aí adiante. E na verdade é muito positivo nós seguirmos pessoas que vão partilhando essas alegrias connosco, essas bênçãos, e podermos celebrar com elas, mas aqui a grande questão é: será que em 100% dos casos o que vemos é realidade? Ou será que em muitos casos aquilo é uma aparência? E nós sabemos, e os estudiosos dizem-nos, que as redes sociais têm a particularidade de passarem ideias, conceitos, imagens, estados de espírito e emoções que muitas vezes não correspondem à realidade. Quantas vezes nós costumamos dar este exemplo no curso de casais? Quantas vezes, infelizmente, nós ouvimos de casamentos que são dissolvidos no dia seguinte a ter sido partilhada uma foto com uma aparente felicidade do casal? E isso acontece muitas das vezes. Como cristãos, será que nós usamos este termo abençoado? O que é que acham? Muitas vezes. Nós oramos para que Deus abençoe a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, os nossos trabalhos. Nós até cantamos que Deus te abençoe. Nós usamos esta terminologia. Mas o que é que isto realmente significa? Hoje vamos andar à volta disto. O que é que realmente significa uma vida abençoada? Será que para nós cristãos a vida abençoada é sinónimo de uma vida bem-sucedida? O que é que acham? Por exemplo, como é que poderia ser uma vida bem-sucedida? Tenho um casamento feliz, tenho uns filhos obedientes, por vezes,
tenho uma ótima saúde, uma carreira de sucesso, tenho amigos de confiança, tenho prosperidade financeira. Se isto são características de uma vida abençoada, então possuirmos isto tudo certamente se traduziria numa vida extremamente abençoada. Eu não tenho isso tudo. Não sei se alguém aqui tem isso tudo para poder dar a sua experiência. Mas atenção, porque muitas das vezes é-nos passada a ideia de que se eu acumular muitas bênçãos, então eu vou ser feliz como aquelas pessoas que publicam fotos com caras todas sorridentes e felizes da vida. O que é que acham? A primeira coisa que eu gostaria de partilhar convosco é que se tu não és abençoado desta forma, com todas estas coisas boas e com todas estas circunstâncias ideais, fica tranquilo em Deus. Sabem porquê? Porque o caminho da bênção não é por aqui. Não nos deixemos enganar, porque muitas das vezes nós ouvimos uma mentira que nos diz que para nós sermos abençoados, nós temos que juntar vários ingredientes. Eu tenho que ter bens melhores, um carro, uma casa. Eu tenho que ter circunstâncias pacíficas, ver se o meu patrão deixa-me de chatear. Eu tenho que ter experiências emocionantes, como viagens a vários sítios, como vemos no Facebook muitas das vezes. Eu tenho que ter relacionamentos certos, ok? Para não estar a oscilar de um lado para o outro. Eu tenho que ter a aparência perfeita, tipo Cristiano Ronaldo. E se tiver isso tudo, então eu vou ser abençoado. O que é que acham? Muitos de nós, eu e se calhar tu, já fomos tentados, ou induzidos, ou influenciados a acreditar nisto. Mesmo vendo vidas à nossa volta que conseguem conciliar estes aspectos todos e nós vemos que vivem vidas não muito abençoadas. Têm tudo, mas parece que ainda estão à procura de algo mais e vivem vidas, muitas delas frustradas, deprimidas, e infelizmente muitas até acabam precocemente por iniciativa própria. Por isso, nós temos que ter atenção, porque vivemos numa cultura que lança-nos frequentemente combustível para os nossos corações, para o fogo dos nossos corações, insatisfeitos e infelizes. À procura de nos tentar convencer que aquilo que é novo e que é mais recente é que vai finalmente nos dar a satisfação. Às vezes surgem ideias e publicidades que dizem que se tu obtiveres aquilo, então aí vais ser feliz. E muitas das vezes o poder do marketing é tão feroz que nós acreditamos. E então pensamos que se obtivermos aquele smartphone, ou que se obtivermos os muitos canais da MER, ou que só obtivermos a internet 5G, nós então aí vamos ser felizes. E não é verdade. Não é verdade. Nós vivemos muitas das vezes nesta sociedade em que, tal como o burro tenta apanhar a cenoura, muitos correm atrás do que acham ser capaz de os satisfazer. Mas o problema, o burro vai apanhar a cenoura? Dificilmente. Eu e tu, se procurarmos a felicidade nas coisas que o mundo nos convida a procurarmos, nós vamos acabar como este burro. Podemos correr com todas as forças, ultrapassar todos os nossos recordes, mas no final vamos ficar frustrados. Porquê? Porque a palavra do Senhor diz-nos algo que estes dois homens, Fyodor Dostoiévski e Blaise Pascal, acabaram por traduzir também numa ideia de que há no coração de cada homem, há no meu coração e no teu coração, um vazio do tamanho de Deus. O que é que isto quer dizer? Tu podes preencher a tua vida com todas estas coisas que a sociedade te indica como sendo boas, e muitas delas efetivamente são, mas vai continuar a existir um espaço significativo na tua e na minha vida que não é preenchido. Porque só Deus é que o pode preencher, o teu Criador é que o pode preencher. E Jesus já tinha dito algo aos discípulos sobre esta temática. Jesus disse: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quando é que Jesus disse isto? Num momento em que se estava a despedir dos discípulos e estava a apontar para o momento em que Jesus ia morrer, mas que depois ia ressuscitar, e eles o iriam ver.
E quando eles o vissem, e quando eles recebessem o Espírito Santo, eles iam receber uma avalanche de alegria que seria usada por Deus para revolucionar o mundo, como nós sabemos que foi revolucionado. E nós, hoje, dia 25 de julho, 24 de julho, nós estamos a viver esse tempo. Esse tempo está a ser vivido agora, porque a alegria que Deus nos deu através de Jesus, ninguém nos poderá tirar. E esta alegria que tu tens e eu tenho de conheceres Deus, e este relacionamento de intimidade com Ele vai encher tanto o teu coração, mas tanto o teu coração, que tu não vais querer nada mais. Quando tu e eu nos deixamos irromper por esta avalanche de alegria que vem de um relacionamento íntimo com Jesus, tu não vais precisar de nada mais. E tu vais dizer, estou satisfeito. Não preciso de mais nada. E a melhor notícia, depois desta, é que ninguém te vai roubar esta bênção. Este estado de alegria, de relacionamento com Deus, não vais ter que fazer um daqueles seguros que nós ouvimos muitas das vezes contra todos os riscos, porque esta bênção, ao contrário de outras bênçãos terrenas, podem desaparecer. Esta não. E é por isso que esta alegria não vai ter fim, porque Jesus, que é a fonte, não tem fim, e tu, que és o que recebe esta bênção, também vais viver eternamente, se estás em Jesus. É por isso que o Evangelho é a boa nova mais revolucionária à face da Terra. E qual é a boa nova? Quem é que me ajuda a dizer qual é esta boa nova? O que é que nós éramos? Infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Não conhecíamos a Deus, estávamos longe de Deus. E na nossa tentativa de oh Deus, deixa ver se eu me consigo aproximar de Ti, Deus disse que nós éramos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. A palavra do Senhor tem estes termos. Imundícia significa no nosso português porcaria. Ou seja, na nossa melhor tentativa de agradarmos a Deus, Deus via isso como porcaria. Como algo que não presta. Ou seja, como algo desprezível. E então como é que Deus nos aproximou? A palavra de Deus diz que, através de Jesus, carregando Ele mesmo Cristo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados. Costuma-se ouvir muitas das vezes que não foram os pregos que prenderam Jesus, e nós sabemos que não foram. Jesus tinha o poder para tirar os pregos, para exterminar os soldados, para acabar com o Império Romano, mas o que o prendeu na cruz foi o amor por ti e por mim. E Deus resolveu um problema causado pelo pecado ao enviar Jesus e em Jesus receber a pena pelos nossos pecados. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Eu amo esta troca que aconteceu na cruz. Quando nós pensamos na cruz, nós pensamos numa troca. Uma troca que é completamente louca para a sociedade em que nós vivemos hoje, porque nós não pagámos nada e recebemos tanto. O pecado, o teu e o meu pecado, que estavam aqui, foi completamente lançado sobre a cruz. Jesus foi esmagado, diz-nos em Isaías que Ele foi moído pelas nossas transgressões. E o que é que passou para o nosso lado? A justiça e a santidade de Deus. Ok, nós demos algo mau e recebemos algo superior aos nossos melhores sonhos, ou seja, este relacionamento direto com Deus e esta possibilidade de estarmos com Ele eternamente, quando o que nós merecíamos era a condenação. O que nós merecíamos era Deus ficar sentado no seu trono e dizer: agora tu vais sofrer por todas as vezes em que me ignoraste, em que sabias o que era correto e fizeste o errado, em que me ofendeste, em que pecaste e desobedeceste a tudo aquilo que eu te apresentei como sendo o caminho certo. E Deus, se fizesse isso, estaria a ser justo, estaria a ser correto. Mas Deus foi misericordioso e pegou em tudo isso e lançou sobre Ele mesmo através de Jesus. E abriu-nos um caminho novo para tu e eu trilharmos, de intimidade e de restauração com Ele. Por isso, eu e tu somos novas pessoas. Quem é que aqui já é uma nova pessoa? Que já passou por este processo de dizer a Deus: olha, eu sou pecador,
Eu sei que por muitas boas obras que eu faça, todas elas para ti não vão significar nada. Porque por muito que eu faça de bom, eu nunca vou compensar o mal que eu fiz. Mas eu entrego-me a ti. Eu reconheço que estou cansado de viver e de correr atrás das bênçãos e de correr atrás das circunstâncias ideais, porque nunca consigo endireitar a minha vida. Mas eu olho para ti com esperança de que tu me vais salvar. E quando tu dizes isso a Deus e olhas para Jesus, não procurando as bênçãos que Ele te vai dar, mas olhas para Ele como a tua única esperança, como aquele que foi o único que foi capaz de acreditar em ti, de se oferecer no teu lugar e de abrir um caminho de eternidade para ti, e te entregas ao novo nascimento. E Jesus fala disso, do novo nascimento. Por isso, se tu não conheces, hoje pode ser o dia em que tu podes restaurar essa relação com Deus e dizer isso a Ele, com as tuas palavras. A segunda boa notícia de hoje é que se tu não és uma pessoa abençoada com todas estas coisas, quem é que não tem estas coisas todas que falámos há bocadinho? Eu não tenho. Toda a gente com saúde de ferro? Eu às vezes, quase sempre. Isso não posso queixar, graças a Deus. Mas toda a gente com filhos obedientes? Quem não tem filhos não pode dizer. Todos com casamentos perfeitos? Olha, nós damos um curso de casais e o nosso casamento não é perfeito. Lamento, quem quiser se inscrever, pronto, não somos referência. Acontecem problemas nos casamentos. Alguém com um trabalho perfeito? Alguém com conta bancária recheada? E até podíamos encontrar aqui alguém que dizia que sim, mas que estava cá à procura de algo. Porquê? Porque tudo isso continuava a necessitar de algo mais. Mas a boa notícia é que se tu não tens isso, eu vou-te dizer que até é bom. E vocês perguntam, ok, não ter as coisas boas até é bom, mas o ideal devia ser eu ter tudo. Como assim? E a Bíblia diz-nos algo. O problema é que quanto mais bênçãos tu recebes, tu e eu recebemos, maior é a tendência de endurecermos o coração e exaltarmos o nosso ego. O que é que acontece? Quando tu e eu recebemos muitas bênçãos, nós tornamos como aquele homem. Claro que acho que não há ninguém a pôr coroas na cabeça e a ficar ali sentado. Às vezes, hoje é um dia que apetece, à tarde, numa esplanada. Mas isto o que traduz é o que acontece dentro do nosso estado de espírito. Que é, eu recebi bênçãos e considero que essas bênçãos foram resultado do meu trabalho. Há um exemplo. Lembram-se da história de Gideão? Que Deus o chama para libertar o povo de Israel. Ele pega em 32 mil homens e tinha à frente dele nada mais, nada menos que 135 mil medianitas. 32 contra 135 mil. E Deus, já era difícil, mas quis reduzir de 32 mil para 300. Porquê? Porque disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo. Bem, esta era a altura em que Gideão poderia-se ter rido, não é? É demais 32 contra... Oh Deus, se calhar não sabes fazer contas, mas depois Deus explica. É demais o povo que está contigo para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. O que é que Deus sabia? Deus sabia que se Israel ganhasse aos medianitas com 32 mil homens contra 135, Israel ia dizer, nós somos os maiores. Todos os nossos treinos, exercícios, estratégia resultou porque éramos inferiores e ganhámos. Eles iriam exaltar-se. Eles iriam dar o crédito das suas bênçãos a eles mesmos. E iriam colocar Deus de lado. A não ser que Deus colocasse apenas 300 soldados contra 135 mil. E aí era impossível. A não ser que estivesse um Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, atrás a orquestrar tudo. E eu falo nisto porquê? Porque muitas das vezes comigo, e certamente contigo, quantas vezes nós já não recebemos bênçãos ou alcançamos posições que nos deixaram com a necessidade de um babete? Quem já teve situações dessas? Epá, eu consegui, eu até sou bom, eu até domino da coisa. E o que é que isto nos faz? Faz com que os nossos corações comecem a adquirir, a ficar calcificados, endurecidos, e com aquele sentimento como o povo de Israel ao longo do período dos juízes, em que quando as coisas corriam bem, eles não precisavam de confiar em Deus. Eles bastava confiarem neles próprios. Eles não precisavam orar a Deus por libertação, porque eles já eram livres. Eles tinham tudo ao dispor deles.
tinham todas as necessidades supridas. Porquê? Deus. E para além disto, o que é que a Bíblia nos diz mais? Será que a Bíblia continua a dizer aquilo que a sociedade nos diz, que vida abençoada é sinónimo de coisas boas? Ou será que a Bíblia nos diz que no mal, no doloroso, no desagradável e na dor pode existir um caminho para a bênção? O que é que acham? Acham que no mal pode haver bênção? O que é que acham? Sim ou não? Quem teve de manhã é mais fácil. Acham que no mal, no desagradável, na dor, no sofrimento há bênção? Sim? Sim. Sério? Convictos? Esta é a parte da mensagem em que de manhã houve quase metade da igreja que queria sair. Ok? Portanto, se metade saírem, são 4 ou 5, já não é tanto. já não é uma saída tão significativa. Mas, efetivamente, quando nós vamos à palavra do Senhor e olhamos para a palavra abençoe, bênção ou abençoado, nós vemos que há mais de 100 referências a isso. E sabem a melhor? Nenhuma delas está conectada com prosperidade. Não sei se alguém já ouviu mensagens da teologia da prosperidade, às vezes que ouvimos na internet. Cai por terra. A teologia da prosperidade cai completamente por terra. Pode ser uma teologia, mas não é da Bíblia. É de algum outro sítio. Mas da Bíblia não é. Porque a Bíblia conecta bênção com muitas outras coisas que não prosperidade material. E podemos ler alguns versículos. Eu gostava de convidar algum irmão que pudesse fazer esta leitura de alguns versículos pronunciados por Jesus no célebre Sermão do Monte, em que Jesus pega neste conceito de bem-aventurado. Então o que é que Jesus nos diz? Quem é bem-aventurado? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos só orar para pedir direção a Deus. Pai, nós oramos nesta tarde suplicando que Tu amplies a nossa compreensão na Tua Palavra e que nos permitas só extrair o que a Tua Palavra diz para a nossa bênção, para a nossa edificação, e que tragas à superfície todas as ideias erradas que possamos ter hoje esta tarde sobre esta temática, mas que também nos tragas consolo, direção, encorajamento no meio das nossas lutas e dificuldades. Ajuda-nos a sairmos daqui completamente alinhados neste caminho de bênção que Tu tens para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. É isso que eu oro, para que nós saiamos alinhados para a direção que a Bíblia nos mostra de bênção. Ok? Até agora, estão todos comigo? Quando somos poucos parece que se torna assim mais cansativo, mas estamos juntos, não estamos? Então, como vemos, não há qualquer referência de prosperidade material ou circunstâncias perfeitas. Pelo contrário, a bênção é ligada a quê? O que é que nós acabamos de ver? Ou à aprovação, como vimos agora mais nestes versículos finais, ou à pobreza, ou aos benefícios espirituais de estarmos unidos pela fé a Jesus. Isto é bem-aventurado. E se formos à língua original, ao grego, e temos aqui no nosso meio especialistas na parte do grego, o que é que bem-aventurado em grego significa? A palavra em grego é makarioi, que significa ser plenamente satisfeito ou mais do que feliz. Sim. Portanto, quando nós lemos bem-aventurado, nós estamos a dizer mais do que felizes ou plenamente satisfeitos são aqueles que são os pacificadores, e etc. E etc. Referem-se àqueles que recebem o favor de Deus e são mais felizes do que alguma vez foram, independentemente das circunstâncias.
Então o que é que a Escritura nos mostra do que é ser abençoado? Bênção é qualquer coisa que Deus nos dá que nos torna plenamente satisfeitos nele. Não nas coisas que recebemos, não em nós, mas no doador das coisas. E muitas das vezes nós recebemos as bênçãos e nós ficamos plenamente satisfeitos em quê? Nelas e em nós. Okay? Bênção é qualquer coisa que nos aproxima de Jesus e não ao contrário. Daí que Deus muitas das vezes não nos abençoa com o que nós queremos. Porquê? Porque se nós recebermos isso, vamos nos afastar. Daí que muitas das vezes Deus é bom quando não nos dá o que nós queremos. Faz sentido. E bênção é qualquer coisa que nos ajuda a abrir mão do temporal e segurar com mais firmeza o eterno. E muitas das vezes quando nós recebemos a bênção, o que é que nós queremos? Agarrar-nos a ela. No domingo passado ouvimos aquela pregação sobre a mulher de Ló. E Ló, o que é que eles estavam a fazer? Agarrados às bênçãos. Os anjos tiveram que os arrastar. Eu acho impressionante este gesto de graça e de misericórdia. Arrastaram-nos do sítio em que eles viviam porque eles estavam agarrados às coisas terrenas. A mulher de Ló não foi suficiente, ela quis olhar. Ela não conseguia deixar para trás aquilo que ela tinha como tesouro. E como é que isto acontece? Como é que nós somos abençoados desta forma? E esta é uma das partes más da mensagem, que se pode tornar boa. É que muitas das vezes, ou frequentemente, nós somos abençoados desta forma pela dor. Através das lutas, através das provações, através de decepções dolorosas. Quem é que já foi decepcionado aqui? Se calhar também já decepcionaram alguém. Mas já fomos decepcionados. Ou através de desejos não realizados. Quem é que aqui já ansiou por um desejo que se realizasse e ele nunca se realizou? Olha, comigo. Aconteceram. E tudo isso nos habilita a fazer o quê? A desejar mais o reino de Deus e menos o nosso reino. E tudo isso nos leva a desejar mais do céu. Muitas das vezes a dor faz-nos ansiar pelo céu, pelo momento em que vamos estar face a face com Deus, como diz em Apocalipse, pelo momento em que não vai haver dor, pelo momento em que não vai haver lágrimas, sofrimento, em que vamos estar só eu e Deus, e tudo vai ser perfeito. E a dor faz-nos ansiar por esse momento. E faz-nos desejar largar o que temos aqui em terra. Ou seja, o que acontece é que o meu desejo por Deus é grandemente alimentado pela minha necessidade. E vimos isso há bocadinho no livro de Juízes. Quando havia necessidade, voltavam-se para Deus. Quando tudo estava bem, fugiam de Deus. E é nas áreas onde nós nos vemos menos supridos que sentimos a nossa necessidade com mais intensidade. E estes desejos que nós tanto queremos que se realizem, o que é que eles nos fazem? Eles colocam-nos de joelhos a clamar e a buscar a Deus. É só comigo que isso acontece? Convosco também acontece? Quando as coisas correm todas mal, o que é que os nossos joelhos fazem? Humilham-se. Prostramos diante de Deus. Eles vão aprofundar, estas situações vão aprofundar a nossa vida de oração. Nós vamos orar mais. Porque vamos perceber que não dependemos de nós e que dependemos de Deus. E o que é que também vai fazer toda esta situação? Vai-nos fazer revirar a Bíblia à procura de promessas onde nós nos possamos agarrar e onde possamos ter esperança, porque tudo à nossa volta não nos dá esperança. E todas estas bênçãos terrenas em que nós somos incitados a agarrar, todas elas são temporárias. E recordam-se de um exemplo de um homem que demorou anos a adquirir bênçãos e que em quanto tempo é que as perdeu? Lembram-se do homem? Chamava-se Jó. Quanto tempo é que ele precisou para perder as bênçãos dele? Um dia. Um fatídico dia, perdeu todas as suas bênçãos. Exceto o seu corpo, que depois foi a fase seguinte. Que começou com dores e com chagas. Mas ele, quando terminou esse dia, ele disse a Deus: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Eu espero nunca passar por isso e não sei se conseguiria dizer o que Jó disse. Mas o que é que Jó disse? Jó estava a dizer a Deus uma coisa: "Olha Deus, eu amo-te tanto que mesmo tendo perdido todas estas bênçãos, tu és bendito."
e a própria esposa queria que ele amaldiçoasse, etc, etc, como poderão depois ler e recordar-se em casa. Mas depois de todo este processo, em que o seu corpo foi atacado, o que é que ele diz em Jó 42:5? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois de passar pela escola da dor e dos desejos não realizados e da crítica e da frustração, os meus olhos te veem. Jó ficou necessitado muito tempo. Jó ficou com desejos por realizar muito tempo. Jó foi acusado injustamente pelos amigos como sendo: tu és pecador, estás a sofrer por causa do pecado. Foi certamente revoltante, frustrante, deprimente toda a situação que Jó viveu, mas no final de todo esse processo, Jó foi colocado numa posição de bênção ao ver Deus de uma forma impressionante e deslumbrante, como ele nunca tinha visto. E semelhantemente, eu posso dizer o mesmo, e certamente vocês, não na dimensão de Jó, porque certamente não passámos pela mesma situação dele, mas de que quando passamos por estas dificuldades, nós podemos experimentar as mais ricas bênçãos de Deus. Concordam? Estamos alinhados? Se não estamos, provavelmente ainda vão ter que passar por dificuldades para perceberem isso. Mas é assim. É transversal a toda a Bíblia. E o que é que acontece nestas situações? A nossa fé torna-se mais forte do que alguma vez foi. A nossa vida de oração torna-se mais vibrante do que alguma vez foi. O nosso caminhar com Deus torna-se mais íntimo do que alguma vez foi. Isto porquê? Porque todas estas provações permitem que a nossa fé se aprofunda em níveis que nem a prosperidade nem a abundância permitem. As dificuldades permitem que a nossa fé se aprofunde a níveis que a prosperidade e a abundância não permitem. Porquê? Porque quando tudo corre bem, de quem é que nós precisamos? De ninguém. Está tudo bem. É por isso que o cristianismo tem explodido em áreas do mundo em que as pessoas passam dificuldades. E tem regredido em áreas do mundo como em Portugal e Europa e Estados Unidos e países mais desenvolvidos, em que todas as pessoas têm praticamente tudo para viver. Não precisamos de Deus. É por isso que nós precisamos de orar, mesmo individualmente, para que Deus todos os dias nos quebrante o coração e nos faça perceber o quanto precisamos dele. O quanto precisamos dele. As dificuldades são oportunidades para que o nosso coração fique totalmente quebrantado diante de Deus. E eu gosto desta parte. As dificuldades despem o nosso coração, a dureza do nosso coração, de todo o orgulho, de toda a autossuficiência, de toda a presunção de que nós somos espetaculares e fantásticos, e prostra o nosso coração numa posição de submissão e dependência de Deus. Leva o nosso coração a dizer: olha, não sei o que fazer mais. Leva-nos a fazermos como muitos salmistas que diziam: olha, eu estou completamente desesperado, já tentei tudo, Deus, estou completamente de rastos. Muitas das vezes nós temos que passar por isso. E quando passamos por isso, por este tratamento que Deus faz ao nosso coração, há algo de fantástico que acontece. É que quando o nosso coração está quebrantado, Salmos diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E o que eu e tu precisamos todos os dias é desta relação de intimidade com Deus. E para isso eu e tu precisamos estar quebrantados. Reconhecendo a nossa pequenez, a nossa insuficiência e a nossa dependência a Deus. Daí que, será que alguma vez nós vamos dizer que há bênção na perda de um filho? Não há bênção na perda de um filho. Ou na perda de um pai. Ou na perda de um cônjuge. Ou na perda de um trabalho. Eu não estou a dizer isso. Mas vocês poderiam perguntar de forma legítima: mas há bênção nisso? Não há bênção nisso, ainda que de forma imediata. Mas essas coisas, Deus pode usá-las para experimentarmos através delas o quanto vamos ser verdadeiramente abençoados. Nós de manhã cantámos uma música. A Laura Story é uma cantora cristã que cantou e criou uma letra que traduz aquilo que nós estamos a falar hoje. Mas a letra é muito interessante. Eu destacaria uma parte em que ela diz: e se as tuas bênçãos vierem através de pingos de chuva? Não de sol, mas de chuva. E se a tua cura vier através de lágrimas?
E se milhares de noites sem dormir, quem é que aqui tem dificuldades a dormir? Se milhares de noites sem dormir forem o que é preciso para saber que tu, Deus, estás perto. E se as provações desta vida forem as tuas misericórdias disfarçadas. Quando os amigos nos traem, quando a escuridão parece vencer, sabemos que a dor faz lembrar este coração que esta não é a nossa casa. E se as minhas maiores decepções ou a dor da vida forem a revelação de uma sede ainda maior, que este mundo não pode satisfazer. E é o que a música diz. Então, o que nós acabamos de ouvir nesta letra fantástica é que a dor e a perda podem ser bem vistas como canais para nós vivenciarmos uma vida extremamente abençoada. E o que é que elas nos fazem? Descansar em quem? Em Deus. Não naquilo que eu posso fazer, não naquilo que Deus pode fazer, mas simplesmente em descansarmos em Deus. E houve um homem chamado David, que há muitos séculos atrás, não sei se já está a funcionar os slides, que há muitos séculos atrás, numa altura em que ele enfrentava também a dor, na altura em que ele enfrentava o sofrimento, as dificuldades, o que é que ele disse? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Vejam o que ele disse, no meio das dificuldades. E porquê? Porque uma coisa ele pediu a Deus, e eu buscaria, que era que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele não pediu propriamente o extermínio dos seus inimigos, mas se ele tivesse um pedido, o pedido dele era: eu quero estar contigo, Deus. Eu quero estar face a face contigo. Eu quero estar num relacionamento de intimidade contigo. E esta questão fez-me lembrar aquele desenho animado do Aladino, criado pela Disney, em que o Aladino recebe uma lâmpada e é solicitado, ou ele é convidado a pedir 3 desejos, penso eu. Mas eu agora torno-me um bocadinho mais radical. E se tu tivesses que pedir um, o que é que tu pedias? Se houvesse um gênio da lâmpada e tu tivesses que dar um pedido apenas. Faz lembrar aquilo que Salomão também passou com Deus, em que Deus convidou Salomão a pedir o que ele quisesse. E ele respondeu. E David o que é que pediu? Eu quero a ti, Deus. Eu quero estar face a face contigo. E sabem porque é que ele pediu isto? Porque ele sabia, Salmos 16:11, que na presença de Deus há plenitude de alegria e ao lado de Deus, na destra, há delícias perpetuamente. Portanto, a melhor escolha que eu e tu podemos fazer na vida, o maior anseio, o maior desejo que eu posso ter é: eu quero a ti, Deus, eu quero estar face a face contigo, eu quero caminhar contigo. E uma boa família, prosperidade financeira e boa saúde são presentes maravilhosos, concordam comigo? São. E nós podemos agradecer a Deus por eles, mas se eu e tu só desfrutarmos desses presentes na nossa vida, vamos ficar muito longe das maiores bênçãos de Deus para ti. A mensagem que nós temos para falar aos nossos amigos e vizinhos é de que se eles buscam a satisfação nas coisas que todos procuram, vão estar muito longe do que de melhor podem gozar nesta vida. Não é o comer e o beber. É muito mais. E eu gosto muito de contar, eu e a minha esposa, no curso de casais, uma história que ilustra aquilo que nós estamos aqui a falar. E a história é de quando eu era criança e na minha cidade, que anteriormente era vila, chamada Valdecâmara. Alguém conhece Valdecâmara? Passagem. Passagem? Ok. Aquilo é bonito. Não digam que não é. O grande escritor... que tinha um nome qualquer. Estava quase a chegar aí. Eu um bocadinho lembrei-me dele. Mas ele não me vai perdoar, ou melhor, ele vai me perdoar porque ele já não é vivo, ok? Portanto, esse escritor denominou Valdecâmara como a Suíça portuguesa. Porquê? Porque era verdejante, os montes à volta verdejantes. Então, eu em miúdo gostava imenso daquelas festas que aconteciam no verão, em que havia aqueles fogo de artifício, aquele espetáculo. E de facto, em miúdo aquilo marcava-me, porque era o céu azul, normalmente de verão, era aquele espetáculo de vegetação,
bem verdejante, e era aquele espetáculo de fogo de artifício. E eu, com muito orgulho, considerava que vivia numa cidade em que desfrutava de um fogo de artifício como não havia noutros sítios. Até que eu vim para o Porto. E até que uma coisa chamada São João me fez perceber que, se calhar, aquilo não era assim tão espetacular. E então no São João eu percebi que aquele fogo de artifício, com o reflexo no Rio Douro, com aquela envolvência histórica por detrás, com aquela ponte, era significativamente mais deslumbrante que Valdecâmara. Mas, como nós temos uma coisa que se chama comunicação social, eu percebi que nos finais de ano havia também muitos espetáculos à volta do mundo, e via Sydney, e via Nova Iorque, com aqueles prédios gigantes, com aquela luz, com aquele espetáculo e pirotecnia, e então eu aí tive que reconhecer como um bom portuense, com orgulho em ser portuense, que se calhar o Porto não era o melhor local para ver fogo de artifício. Até que, em 2000 e qualquer coisa, este é o problema de nós estarmos casados há algum tempo, já perdemos a noção, estivemos coincidentemente na Praia da Rocha no final de ano. E aquele final de ano era o final de ano em que vários concelhos do Algarve, da costa do Algarve, se tinham juntado para fazerem o recorde do Guinness de maior fogo de artifício em extensão. E foram, não vos consigo dizer, mas uma série de quilómetros de fogo de artifício. E nós estávamos na primeira fila, sentados na praia, e vimos este espetáculo. E ficámos de boca aberta. Se achávamos que já tínhamos desfrutado do melhor que poderíamos desfrutar, quando vimos isto, ficámos deslumbrados. E o que eu gostaria hoje de deixar é que a maior bênção que tu podes receber de Deus repousa sempre no próprio Deus. Não nas outras coisas. Não em algo que tu não tens, mas em algo que tu neste momento podes ter agora. A maior bênção está em Deus. E Jesus contou algo muito relacionado com o assunto. Quando falava do reino dos céus, ele disse que o reino dos céus era como aquele homem que encontra um tesouro e, tendo-o achado, escondeu, e quando tem o dinheiro, transbordante de alegria, vai vendo tudo e compra aquele campo. O que é que isto quer dizer? Quando eu e tu compreendemos que Deus é o maior tesouro, que Deus é o mais deslumbrante, o mais impactante, o mais belo, o mais fantástico que tu encontras na vida, o que é que nós fazemos? Tudo o que temos que nos impede de chegar a Ele, nós largamos. Nós largamos. E houve um homem chamado Paulo, que viveu há 2000 anos atrás, que passou por isto. Paulo tinha tudo o que um homem poderia desejar. Era bem posicionado na sociedade, era de uma família bastante nobre, muita honra e prestígio, estudante brilhante, aos pés de Gamaliel, como se fosse um estudante hoje em dia de Oxford, futuro promissor, garantia de prosperidade, conforto, tudo o que uma pessoa queria. E o que é que ele fez? Para espanto e admiração de todos, ele deu uma volta de 180 graus. Largou tudo. Muitos puderam pensar que ele estaria louco, mas ao vermos a vida dele, percebemos que a decisão dele não foi uma decisão pontual, mas foi coerente com o resto da vida. E ele o que é que nos disse? Ele disse que considerava tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como, e esta palavra está lá na Bíblia, como esterco, refúgio é esterco para ganhar a Cristo. Ou seja, ele considerava que tudo aquilo que ele tinha funcionava como esterco para ele ganhar a Cristo. Ou seja, ele largou todas aquelas coisas que o impediam de chegar a Deus e fez-o de uma forma alegre. Como aquele homem que Jesus contou que encontrou aquele tesouro. E quando tu e eu somos impactados por Deus e percebemos que Deus é o nosso maior tesouro, nós largamos tudo. Nós largamos tudo. E gostaria de terminar com este slide. Tu não precisas de mais bênçãos de Deus para seres verdadeiramente abençoado. Tu só precisas de Deus. E hoje de manhã falava com uma irmã e ela dizia: isto é tão simples. A mensagem é, resumidamente, é tão simples e nós é que complicamos. Eu e Deus numa relação de intimidade. E eu agora termino a mensagem com a pergunta de início. Qual foi a pergunta de início?
somos abençoados. Quem é que daqui se considera uma pessoa verdadeiramente abençoada? E já perceberam que eu não estou a perguntar se tem aquela fórmula perfeita, aqueles bens todos, ou se vem à igreja certa, à religião certa, se tem todas as coisas ideais. Não. Eu estou a perguntar-te se tu tens aquilo que é essencial. Tu e Deus. Tu e o teu Criador. Tu e o teu Pai, numa relação de intimidade, numa relação em que Ele não está distante, mas em que Ele se aproximou e tu consegues falar com Ele diariamente. E não somos malucos. Em que tu sentes o abraço dele, em que tu sentes o cuidado dele, em que tu sentes que no meio das dificuldades, no meio do vale da sombra da morte, tu não estás sozinho, porque Ele está contigo. Eu pergunto, és verdadeiramente abençoado? Se tu não és, e se tu hoje, na sinceridade do teu coração, percebes que não estás a ser verdadeiramente abençoado, Deus pode estar a convidar-te para tu tomares a decisão e dares o passo em frente. E nós, na música que vamos cantar agora no final, nós vamos dizer isso, certo? E a música diz: Tu és tudo para mim. Vejam o que é que nós vamos cantar, ok? Canta só quem quiser. Porque isto vai funcionar como uma oração e uma declaração a Deus, em que nós estamos a dizer: Tu és tudo para mim, tudo o que eu preciso encontro em Ti, a cruz eu sigo, o mundo eu deixo. Atenção só para um pequeno pormenor antes de terminar. O que a música não está a dizer é que aquilo que nós muitas vezes queremos dizer: olha Deus, eu vou deixar tudo por Ti, porque eu sei que se deixar tudo por Ti, Tu és o Deus das bênçãos, e depois vou receber bênçãos. Como Jó, lembram-se de Jó? Jó depois acabou por ter em dobro. Quando eu preparava isto e quando Deus falou ao meu coração, aquilo que mais me impactou foi que, ok, nós não corremos pelas bênçãos de Deus, nós sabemos isso. Nós corremos pelo Deus das bênçãos. Mas a pergunta que eu te coloco é: e se tu tiveres o Deus das bênçãos, mas as bênçãos não forem contigo? Se tu só ficares com Deus? Se tu só ficares como aqueles homens e mulheres que viveram ao longo de toda a história, em que terminaram a vida aos olhos do mundo completamente como cães, como animais, completamente desprezados, assassinados, muitos deles, com vidas completamente dizimadas, e se tu acabares assim, queres continuar a seguir e o Deus das bênçãos? Por isso o desafio de Deus para mim, e que eu gostava de estender para ti, é que tu possas dizer que mesmo ficando com Deus e tendo este relacionamento diário com Ele, e que à volta as circunstâncias não sejam as melhores, tu digas: Deus, eu estou satisfeito, eu estou completo, eu não preciso de mais nada, porque Tu és tudo para mim. Que Deus te abençoe, me abençoe, e que nos, acima de tudo, nos ajude a que esta verdade que parece tão simples seja vivida e tenha impacto no nosso dia. Amém. Amém.